China e os Estados Unidos podem estar caminhando para um dos confrontos econômicos mais perigosos das últimas décadas. E dessa vez o campo de batalha, por assim dizer, é o petróleo, o sistema bancário e o próprio sistema financeiro global. Num movimento surpreendente, Pequim ordenou oficialmente que empresas chinesas ignorem as sanções dos Estados Unidos contra grandes refinarias de petróleo da China, acusadas de comprar petróleo bruto do Irã. Essa decisão marca a primeira vez que a China ativa oficialmente suas regras de bloqueio de 2021 contra a aplicação de sanções americanas. E as implicações podem ir muito além do mercado de energia, porque agora não se trata mais apenas do Irã. Trata-se de saber se os Estados Unidos ainda conseguem impor seu poder financeiro no mundo ou se a China está, de fato, disposta a enfrentá-los de frente. Nem é preciso dizer que o momento não poderia ser mais explosivo. A decisão vem apenas algumas semanas antes de uma reunião esperada entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da China, Xi Jinping. No centro da disputa estão 5 refinarias chinesas que o Departamento do Tesouro americano sancionou em abril, por supostamente processarem petróleo bruto iraniano em violação às sanções dos Estados Unidos. E vale lembrar, o regime de sanções dos Estados Unidos não é uma lei internacional. Washington impôs essas sanções às refinarias chinesas, acusando as empresas de ajudarem a gerar bilhões de dólares em receita para Teherã, ao mesmo tempo em pressão máxima dos Estados Unidos contra o Irã. Mas Pequim está se recusando a cooperar. Na verdade, está fazendo o contrário. O Ministério do Comércio da China emitiu uma ordem de proibição dizendo que as empresas que operam no país não podem cumprir as sanções dos Estados Unidos contra as refinarias-alvo. Isso cria um choque jurídico extraordinário. Qualquer empresa ou banco que obedeça às sanções americanas pode agora estar violando a lei chinesa. Mas qualquer instituição que siga a ordem de Pequim corre o risco de ser punida por Washington, o que inclui sanções severas e até a exclusão do sistema financeiro baseado no dólar americano. Em outras palavras, as corporações multinacionais estão de repente presas entre as 2 maiores economias do mundo. E pode ser que nesse caso não exista um lado realmente seguro para escolher. Entre as empresas especificamente protegidas por Pequim está a refinaria de Dalian, da Hengli Petrochemical, uma das companhias privadas de refino mais avançadas da China. A ordem também protege 4 refinarias independentes, as chamadas Teapot Refineries. Elas são muito interessantes, porque embora esse nome possa parecer algo obscuro, essas refinarias têm um papel fundamental no mercado global de energia. Nos últimos anos, elas se tornaram grandes compradoras de petróleo bruto iraniano com desconto, o que, claro, ajuda Teherã a continuar exportando energia, mesmo sob sanções dos Estados Unidos. Como essas refinarias independentes são menores e mais flexíveis do que as gigantes estatais chinesas, elas costumam aceitar os riscos políticos e financeiros que vêm junto com o petróleo iraniano. Agora, para Irã, essa relação virou, claro, uma tábua de salvação econômica. Mas para Washington virou um pesadelo em termos de sanções. Como a gente sabe muito bem, os Estados Unidos, há muito tempo, dependem do domínio do sistema financeiro baseado no dólar para impor seus objetivos de política externa. A palavra-chave aqui é coerção econômica. Mesmo empresas estrangeiras que estão fora da jurisdição americana costumam seguir as sanções dos Estados Unidos porque têm medo de perder o acesso ao sistema bancário americano. É por isso que elas obedecem. Elas não obedecem porque as sanções americanas façam parte do direito internacional. Não fazem. Mas o custo de não cumprir é tão alto que acaba sendo mais fácil para eles simplesmente seguir o jogo. E esse tipo de influência tem sido uma das armas geopolíticas mais poderosas de Washington há décadas. Só que o movimento mais recente da China mostra que Pequim talvez esteja disposta agora a desafiar esse sistema de forma direta.
Os oficiais chineses argumentam que as sanções dos Estados Unidos representam uma aplicação extraterritorial ilegal. Basicamente, acusam Washington de tentar impor a lei americana a empresas estrangeiras que operam fora do território dos Estados Unidos. E olha, sejamos francos, é difícil discordar dessa lógica. É exatamente isso que acontece. Pequim diz que sua resposta se baseia na Lei Anti-Sanções Estrangeiras da China e no conjunto de regras de bloqueio, ambos criados para reagir a campanhas de pressão vindas do exterior. E é aí que a situação fica extremamente perigosa para as empresas globais. Imagina que você é um grande banco internacional que opera na China. Se você seguir as sanções dos Estados Unidos e se recusar a fazer transações ligadas a essas refinarias chinesas, essas 5 refinarias, pode acabar enfrentando processos, penalidades regulatórias ou restrições operacionais dentro da China. E claro, ninguém quer isso. As regras de Pequim até permitem que empresas chinesas peçam indenização nos tribunais chineses contra quem cumprir sanções estrangeiras. Mas, se você for um banco internacional e decidir ignorar as restrições dos Estados Unidos, continuando a facilitar pagamentos ligados ao petróleo iraniano, Washington pode reagir com sanções secundárias. E isso pode sair muito caro. Isso poderia significar perder o acesso ao sistema de compensação em dólar, o que na prática seria uma sentença de morte financeira para muitas instituições internacionais. Ninguém quer isso também. Agora, as exportações de petróleo do Irã já mostraram uma resistência impressionante, mesmo depois de anos de pressão dos Estados Unidos. Grande parte dessa resistência vem, na verdade, da demanda chinesa. Ao comprar petróleo iraniano com desconto, as refinarias chinesas ajudam a manter o fluxo das exportações iranianas e, ao mesmo tempo, se beneficiam de uma matéria-prima mais barata. Então, acaba sendo vantajoso para os dois lados. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos vem ampliando de forma constante a aplicação de sanções contra empresas envolvidas no comércio de petróleo iraniano. Mas sancionar refinarias é uma coisa, você há de concordar. Aumentar a pressão sobre os bancos chineses é algo completamente diferente. É algo muito mais sério. Então, não é surpresa que a China veja isso como uma interferência estrangeira. Eu acredito que Washington também não toleraria algo assim. Porque quando os bancos viram alvo, toda a infraestrutura de pagamentos por trás das transações de petróleo também fica ameaçada. O governo chinês entende que, se permitir que Washington dite quais fontes de energia estrangeiras as empresas chinesas podem ou não comprar, ou que não têm permissão para comprar por imposição de um ator externo, no caso Washington, a China corre o risco de abrir mão da sua soberania econômica estratégica. Então, tudo isso tem uma origem clara. Do ponto de vista de Pequim, não se trata apenas do Irã. Trata-se de impedir que os Estados Unidos controlem a segurança energética da China. From Beijing's perspective, this is not simply about Iran. It is about preventing the United States from controlling China's energy security. Relations between the United States and China are already... As relações entre os Estados Unidos e a China já estão tensas por causa das disputas comerciais, das restrições tecnológicas, das tensões em torno de Taiwan, da competição militar no Pacífico e, claro, das visões diferentes sobre a ordem global. Agora, as sanções energéticas estão se tornando mais uma frente nesse embate. E há uma outra questão crítica por trás disso tudo, a desdolarização. Eu falo com frequência sobre esse tema aqui no canal e quero comentar brevemente sobre ele agora também. É claro que isso não significa que o dólar vai desabar amanhã. Ele não vai colapsar amanhã. Mas cada confronto como esse faz com que as grandes potências queiram reduzir a dependência de uma infraestrutura controlada pelos Estados Unidos. E isso as leva a criar novas ferramentas, a desenvolver novos modelos, a fazer transações em moedas locais, ou em yuan, em rúpias, ou qualquer que seja a moeda usada naquele caso específico.
that currency may be in that particular instance. And Beijing's latest move suggests China. E o último movimento de Pequim sugere que a China pode acreditar que chegou a hora de reagir de forma mais firme. Chegou a hora de ser mais assertiva. Está se tornando uma disputa direta sobre quem define as regras da economia global e se a era do domínio financeiro americano, até agora incontestado, está começando a se fragmentar. Queremos saber o que você pensa sobre esse assunto. Você concorda com o lado chinês ou apoia Washington e sua política de sancionar outros países? Conte pra gente o porquê, ou por que não. Adoraríamos ouvir sua opinião nos comentários. Vamos transformar isso em um diálogo. Muito obrigado por assistir. Espero que você tenha achado este vídeo interessante. Curta, inscreva-se e compartilhe. Vamos nos conectar também no Substack e no Patreon. Vou adorar ver você por lá. Aproveite o resto do seu dia e a gente se vê aqui de novo amanhã. Cuide-se. And I will see you back here tomorrow. Take care.